A paz do Senhor, meus amados irmãos, glória a Deus por mais um vídeo aqui nesse canal. Como vocês podem ver, estou num cenário diferente. Irmãos, hoje eu estou gravando aqui porque, na verdade, aqui é o meu novo quarto, né? Aqui vai ser onde eu irei dormir. Então, os próximos vídeos eles terão esse cenário, tá, irmãos? Então, vão se acostumando aí, porque a partir de agora o meu quarto ele vai ser aqui. Amém? E glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Hoje eu vos trago uma palavra muito bacana aqui para nós conversarmos, ao qual eu compartilhei lá na célula dos Jovens Íntimos de Cristo. Inclusive, se você não participa ainda dessa célula, convido você para participar, o link está aqui na descrição. Entre nessa célula, é muito bacana, é uma chamada ao vivo, né, irmãos, que a gente conversa e fala sobre Jesus. E você tem que estar lá conosco, então participe conosco, vai ser muito bom ter você lá. E glória a Deus, irmãos. Hoje eu quero falar sobre algo que Deus tem falado muito comigo nos últimos meses, nas últimas semanas, e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que está em Colossenses 3, no versículo 1 até o versículo 10. Até o versículo 10 vai estar top, beleza? E essa palavra aqui de Colossenses é uma palavra que foi pregada para cristãos. Então aqui isso já é algo muito interessante, porque essa palavra foi pregada para quem estava na igreja, foi pregada para quem estava no caminho. Só que mesmo assim, quando a gente está no caminho, não significa que a gente está, né, 100%. Tem coisas para a gente resolver, tem coisas para a gente fazer. E isso que Deus falou no meu coração, cara, foi recentemente. Então, para vocês verem que a gente não tem que se cobrar tanto para ser perfeito. A gente tem que buscar ser perfeito. Mas, sabe, no fim das contas, a gente está num processo de evolução. E Deus falou comigo essa palavra aqui que foi muito boa, porque eu estava me cobrando muito em algumas áreas e colocando muita pressão desnecessária em algumas circunstâncias. Então, eu vou ler aqui para vocês e vocês vão entender. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Olha isso, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena do falar. Não mintam uns com os outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Glórias a Deus. Meus irmãos, essa palavra aqui é uma palavra que, de fato, é para mostrar para vocês dois princípios. Primeiro, pare de colocar seus pensamentos em coisas terrenas. Segundo, você foi chamado para manifestar o Criador. Irmãos, esse primeiro ponto, que é pare de colocar seus pensamentos em coisas terrenas, é algo ao qual Deus falou muito comigo. Porque há um tempo atrás, eu estava pensando muito em coisas terrenas. E isso é normal porque nós, seres humanos, temos várias atividades e tarefas que a gente tem que realizar. Nosso trabalho, nossa família, nossas finanças, nossos negócios, você acaba tendo que lidar com um monte de circunstância. Isso, querendo ou não, acaba nos trazendo esses certos pensamentos. Só que o que Deus falou comigo é, Nicolas, os teus pensamentos têm que ser pensamentos do alto, pensamentos sobrenaturais. E a grande verdade, meus irmãos, é que na maioria das vezes os nossos pensamentos são terrenos. São terrenos. E isso nos consome, nos deixa ansiosos, nos deixa aflitos, porque nós olhamos para as circunstâncias terrenas com um olhar natural.
E Deus não quer isso. Deus quer que você olhe para as coisas do alto, mesmo vivendo numa vida terrena, mas com um olhar sobrenatural. Eu vou repetir para você entender. Deus quer que você olhe para as coisas do alto, mesmo vivendo as coisas terrenas, mas com olhos sobrenaturais. E por que isso, irmãos? Porque basicamente, quando você olha para a vida natural com olhos naturais, é como se, em outras palavras, você estivesse negando o poder de Deus, o agir de Deus. Como assim, Nicolas? Eu não estou entendendo. Vamos lá, eu vou ser bem claro. Você recebe um diagnóstico. E a primeira coisa que você faz é você se desesperar. Você não olha com os olhos do alto, você olha com olhos humanos. Como se Deus não fosse fiel para, de fato, fazer com que esse diagnóstico mudasse assim. Você está desempregado e aí você fica desesperado. Como se Deus não fosse fiel para abrir uma nova oportunidade para você. Você está solteiro e percebe que o tempo está passando e fica se questionando. Como se Deus não fosse fiel para prover alguém para você que vai mudar a tua história, que vai fazer você ter uma família no tempo certo, na hora certa. Ou seja, nós olhamos para as coisas naturais com pensamentos terrenos e esquecemos de olhar com pensamentos espirituais. E isso vale para outras práticas também. Ansiedade, depressão. Você olha para questões naturais como quando deveria olhar para questões espirituais, com pensamentos lá do alto. Eu digo porque eu já passei por isso, então eu tenho propriedade para falar. Esses dias teve uma mulher lá que eu falei sobre questão de remédio e ansiedade, e ela pegou e colocou: mas quem é você para falar isso? Eu falei: eu sou o cara que tomou remédio e viveu tudo isso que eu tô falando. Eu falo do que eu vivo, eu falo do que eu passei, não pode ter certeza. Se eu tô passando algo para vocês é porque eu vivi. Quando a gente fala, por exemplo, de ansiedade, vamos colocar aqui. Eu, Nicolas, ia na psicóloga, tomava remédio, fazia o tratamento, mas na minha cabeça eu sabia que era espiritual. Irmãos, eu sabia. Então eu olhei para as situações terrenas, mas eu sabia que era espiritual. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. A gente fica ali naquele pensamento terreno e esquece do poder de Jesus, do poder das coisas sobrenaturais. Então, meus irmãos, a palavra nos fala: busquem as coisas lá do alto, tenham seus pensamentos nas coisas do alto, que tudo aqui embaixo vai começar a fluir. Às vezes você está desempregado hoje, está sem dinheiro, está passando por um aperto financeiro. E os teus pensamentos estão nisso, sabe? Só se consumindo e ruminando. Meu irmão, se conecta na fonte, se conecta com os pensamentos do alto e começa a profetizar, começa a declarar vida, começa a declarar cura. Eu quero ver se daqui uma semana não vai abrir porta, Deus não vai abrir caminhos, mas é porque você está conectado com os pensamentos do alto. Você tem que estar conectado. Agora, não adianta você continuar reclamando, blasfemiando, e ficar com esse pensamento terreno e carnal. Isso não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada. O mundo natural que nós vivemos aqui foi construído num plano espiritual. Então tudo começa com as coisas do alto, com os pensamentos do alto. E aí aparece nós aqui. Acontecem as coisas aqui. A verdade é que a gente inverte a ordem. Né? A gente inverte a ordem, porque é pregado um pensamento também para você de que o mundo espiritual é algo místico, ou é algo inalcançável, ou que é algo, né, assustador. Por exemplo, desenhos onde coisas espirituais é o fantasminha atravessando a parede. Uma cultura pregada para você não olhar para as coisas do alto, você focar seus pensamentos em coisas terrenas. E quando falam sobre esse assunto, é algo muito místico, é algo muito intangível para a maioria das pessoas. Mas quando na verdade isso é fácil. Busque, pense e também medite nisso. Profetize, declare, abra a boca e diga. É simples. É muito simples. Ou você acha que quando você fala um palavrão, reclama de alguém, isso aí é muito místico? Ou não é tão espiritual? Não, você está profetizando
às vezes, muitas desgraças na vida de outras pessoas por fazer isso. Trazendo muita maldição para você. Não é algo, uau, bolas de fogo. Não, mas é algo espiritual. Você não percebe, mas há algo espiritual. Aquela pessoa que você está conversando e, poxa, você sente um peso ali. Você não percebe, às vezes, mas é algo espiritual. Coisas assim que às vezes você não percebe, mas que são coisas espirituais. E aí a gente fica colocado muito em pensamentos terrenos. E o segundo ponto, e aqui eu encerro, é: você foi chamado para manifestar o Criador. E por que você foi chamado para manifestar o Criador? Porque justamente com a busca das coisas do alto, com os pensamentos nas coisas do alto, isso é para refletir o Criador, para manifestar o Criador. Então é um estilo de vida, olha que interessante. E você precisa viver esse estilo de vida. Eu preciso viver este estilo de vida. Um estilo de vida de adoração. Então, quer adorar a Deus, começa a desapegar das coisas terrenas e começa a colocar teus pensamentos nas coisas do alto. Amém? Começa a desapegar cada vez mais. E busque as coisas do alto, que você vai ver, cara. Você manifestando a Cristo, gerando frutos, e vai ser sobrenatural, vai ser top. Você vai ver o que vai acontecer com a tua vida quando você começar a buscar as coisas do alto. Ter pensamentos das coisas do alto. E começar a desapegar dessas coisas terrenas, cara. E quando eu digo desapegar, é você ficar muito vidrado, muito fixado. É aquilo e é aquilo. Não, cara, tem algo a mais, entende? Acabou, você terminou, foi mandado embora do emprego, foi demitido, tá passando por um aperto financeiro, as pessoas se colocam numa caixinha e aquilo e acabou. Não, bota os pensamentos nas coisas do alto, busquem as coisas do alto. É o que a Bíblia nos diz, é o que a Bíblia nos ensina. Eu não estou inventando nada, é o que está sendo pregado aqui. Isso está totalmente de acordo, porque ainda assim, quando você vai ver no versículo 5, você vê: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade, impureza, paixões. É tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, glória a Deus que você receba essa palavra em nome de Jesus e que a partir de hoje você tenha seus pensamentos nas coisas do alto. Amém? Deus abençoe você que assistiu até aqui. E me contem aí, meus irmãos, o que acharam desse novo cenário. Ainda eu estou pensando talvez em colocar algumas coisas aqui atrás, dar uma melhorada, fazer algo um pouco mais bacana para vocês. Também colocar algumas luzes, que agora vocês viram que o vídeo não tá com tanta luz, né? Tá com a luz da claridade do dia, mas não tá tão bom ainda assim. Mas me digam aí o que vocês acharam. Amém? Deus abençoe vocês que assistiram esse vídeo. Até o próximo vídeo e valeu!